que você faz o que você faz, mas eu não queria saber de agora, né? Porque todo mundo tem uma jornada, né? Eu acho que hoje, nessa nossa conversa e nas histórias que a gente vai ouvir, a gente vai ter gente começando a carreira, a gente vai ter gente no meio da carreira, você tem falado e eu tenho falado também de 50 a mais, então gente já no estágio mais avançado de carreira e talvez já na terceira, quarta mudança de carreira. Então, eu queria te fazer essa pergunta, mas pensando quando a Mari começou lá, estagiária. Então, a gente falou sobre essa motivação, né? E acho que esse é o grande tema de hoje, né? Qual é a nossa motivação? E a minha motivação, eu conversando contigo, percebi o quanto ela mudou ao longo do tempo. Porque, em primeiro lugar, a minha motivação, acho que quando eu decidi ser jornalista, era uma motivação idealista mesmo, de querer transformar o mundo. Que eu acho que em algum momento a gente pensa nisso, todos nós, né? Tipo, vamos transformar o mundo, vamos fazer alguma coisa que faça sentido para muita gente e tal. Depois eu entendi que logo, até antes de prestar jornalismo, né? Não era muito isso, assim. Mas era algo que eu imaginei que eu ia ter possibilidade de explorar a minha própria curiosidade. Porque eu gostava de todas as matérias no colégio. Se você me perguntasse assim, você gosta de química? Gosto. Você gosta de física? Gosto. Você gosta de matemática? Gosto. Você gosta de português? Gosto. Óbvio que algumas eu gostava mais do que outras. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia qual é a minha preferida. Não tinha uma coisa assim, não, eu sou péssima de matemática e sou maravilhosa em português. Então, eu odeio física e amo química. Eu não tinha isso. Te ouvindo, eu tô vendo, eu dei sorte, porque tinha várias coisas que eu não era bom, então já excluí um monte de coisa das possibilidades. Às vezes é muito mais fácil, né? Verdade. Porque pra mim era assim, tudo era uma possibilidade. Aí eu falava, caramba, se tudo é uma possibilidade, o que eu posso falar, o que eu posso fazer para continuar fazendo tudo? Uau. E o jornalismo era um pouco esse caminho, porque assim, eu podia falar de economia num dia, podia falar de cidades no outro, podia falar de cultura em um outro dia, Ciência. né? Ciência. E só que, obviamente, eu teria que fazer um jornalismo não direcionado, né? Não, eu ia, sei lá, trabalhar num jornal ou numa TV e exatamente nesse lugar do repórter que cada dia faz uma coisa ou do produtor que cada dia está com um assunto diferente. Então, eu entendi que isso era uma motivação, mas por uma falta de conhecimento a respeito de fato, o que eu gostava. E aí, depois, eu comecei a entender que o que eu curtia mesmo era gente. Era ouvir a história das pessoas. Era uma curiosidade, não era sobre lugar, sobre a geopolítica, sobre a economia. Não era definitivamente esse meu interesse. Mas era, talvez, como é que a economia do seu país te afeta? Conta a sua história para mim. O que aconteceu com você, sei lá, né? Vou falar da nossa época, depois do Plano Cruzado. Essas histórias me interessavam muito mais do que a história do Plano Cruzado. Então, eu fui entendendo que o que me motivava era isso. Mas na hora que eu passei na prova de estágio da Globo, e aí minha carreira se desenvolveu desse jeito, né? Eu comecei a fazer assessoria de imprensa na PUC, trabalhando na própria faculdade, na assessoria de imprensa para a TV PUC. E eu falava, nossa, mas é muito sem graça isso aqui. Porque era um lugar onde eu não falava com ninguém. Eu passava o que estava acontecendo na TV PUC por fax para as outras emissoras, para fazer a divulgação do que eu tinha que fazer a divulgação. Era um trabalho muito solitário. Eu falava, gente, é horrível fazer isso. Então, eu não gostava. E aí, quando eu comecei, de fato, a fazer o estágio na Globo, o que me motivou, em boa parte do tempo, foi querer ser contratada. Porque não havia garantia no estágio da TV Globo que você ia ser contratada. Tinha uma prova super difícil de passar. E aí, 3 pessoas passavam nessa prova por ano, naquela época. E a gente sabia que não era todo mundo que ia ser contratado. Então, eu fiquei louca. Falei, cara, eu tenho que ser contratado aqui, porque eu tô na Globo, né? Olha a oportunidade. Eu passei na prova de estágio, e se eu não for contratada? Então, eu tinha medo, na verdade. Então, a minha motivação também foi medo nesse começo, assim. De como é que eu posso mostrar o meu trabalho para ser contratada. E no final, eu não fui. Olha. Então, a primeira motivação não funcionou. Mas essa foi uma lição também, né? O medo não funciona como motivação.